Como blindar a sua carteira de investimentos? Diante das quedas consecutivas do mercado brasileiro, olha só, o Ibovespa caindo aproximadamente 9% nos últimos 12 meses. Dá uma olhada só nesse gráfico. Então, nos últimos meses, o desempenho muito ruim dos ativos de risco no Brasil. E você, como investidor, como pode proteger, blindar os seus investimentos? Então, neste conteúdo, vamos ver 3 formas muito simples, sem ficar inventando moda. Vamos aqui verificar 3 passos para você proteger a sua carteira de investimentos de longo prazo. Vocês vão ver aqui que é muito simples. Então, assista o vídeo até o final. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Nestes momentos onde temos aqui o mercado muito volátil, muitas notícias ruins, incertezas, o investidor ele fica ressabiado, ele fica ali um pouco desconfiado. Será que eu estou com a minha estratégia de forma correta? Será que o que estou fazendo está certo? Estou no caminho correto? Fique tranquilo que é totalmente normal o investidor ficar inseguro, principalmente nos mercados onde as notícias não ajudam, onde ocorrem as incertezas. Mas lembre-se o seguinte, que nesses períodos de incerteza é onde a gente pode acumular mais ativos. E aquele investidor que é paciente e disciplinado, ele consegue permanecer por longos períodos e consegue investir de forma consistente. E não é uma questão de ser mais esperto, e sim daquele investidor que consegue permanecer mais tempo investindo. E para isso você tem que seguir 3 passos básicos que eu vou demonstrar aqui, e é muito simples você proteger a sua carteira. Não estou falando aqui de usar opções, de ficar aqui inventando situações complexas para a proteção de carteira. Não é isso. É na forma de estruturação da sua carteira e na forma de você se portar. O comportamento ele vai determinar o sucesso, tudo bem? Vamos aqui para os 3 passos, mas antes quero lembrar que eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para a montagem de carteiras. Posso te ajudar a estruturar o seu portfólio, a você investir de forma mais segura, ter mais tranquilidade para investir. Então o link para entrar em contato está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? E ele é muito básico, ele é muito simples de se falar. E ele tem muito resultado. Estou falando aqui da diversificação, isso mesmo. Você diversificar o seu portfólio, ter algumas classes de ativos, modalidades de ativos diferentes no portfólio, vai te ajudar a diminuir o risco da carteira. Como diz aqui o gestor Ray Dalio, um dos maiores gestores de fundos do mundo, que a diversificação é o único almoço grátis. Ele diz também que é o santo graal dos investimentos. Então diversificar é algo que está ao seu alcance. E aqui eu vou demonstrar como a gente pode diversificar uma carteira. Para um portfólio, por exemplo, de 100 mil reais, eu posso fazer uma alocação por modalidades. Então vejam aqui, eu tenho renda fixa, 40%, 40 mil reais, ações, 30%, tenho aqui fundos imobiliários 20% e proteções e exterior 10%. Isso aqui é só um exemplo. É claro que são composições. É claro que a composição da sua carteira vai depender do seu perfil, seu objetivo de vida, sua capacidade de suportar risco. Mas aqui é somente um exemplo. E quando eu tenho modalidades de ativos que se comportam diferente, por exemplo, a renda fixa ela se comporta diferente da renda variável, que se comporta diferente do exterior, dos ativos exterior. Quando você tem essa diferenciação de comportamento, são ativos descorrelacionados, você tem ali uma diminuição de risco de portfólio. Essa é a teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz. Ele ganhou o prêmio Nobel falando sobre isso. Então, quando eu tenho ativos diferentes, sempre vai ter um ativo ali andando de forma contrária do outro. O que vai acontecer? Você tem uma queda menor nos mercados de queda. Então, consequentemente, a tua carteira fica mais protegida. Então, não ignore a diversificação. Percebam que agora,
com o mercado em queda, todo mundo falando, o Ibovespa morreu, agora é hora de investir no exterior, investir em Bitcoin, investir em renda fixa. Não é uma coisa ou outra, não é binário, e sim você ter um pouquinho de cada um desses ativos e sempre vai ter um comportamento diferente. Eu peguei aqui um estudo do desempenho de 5 classes de ativos diferentes para a gente ver aqui o resultado, se vale mesmo a pena você ter uma carteira diversificada, se diminui o risco, que eu vou mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada só, 5 ativos diferentes. Eu tenho aqui ativos expostos à Selic, ao Ibovespa, a Small 11, que é o ETF que replica aqui o desempenho das principais small caps no Brasil, um pouco mais volátil, tem um beta um pouco maior, o dólar, né? Então o ativo dólar aqui, e o S&P 500. Como que esses ativos se comportaram nos últimos 10 anos? Dá uma olhada nessa tabela aqui, nós numeramos aqui do primeiro lugar ao quinto lugar, de 2012 a 2021 esse estudo, tudo bem? A gente vai perceber aqui, ó, que cada ativo aqui teve um desempenho diferente. Lá em 2012, o ativo que melhor desempenhou naquele período foi o Small 11, com 18,8%. Depois vem o S&P 500 com 13%, o dólar com 8%, a Selic com 8%. Por sua vez, o Ibovespa lá na lanterna, ok? Então vejam aqui que cada um teve um desempenho diferente. Quem tem um pouquinho de cada um levou um pouco desse desempenho aí para a sua carteira, que vai ter uma média que daqui a pouco eu vou demonstrar. Lá em 2013, olha o que aconteceu. Small 11 foi lá para o fundo, a pior colocação, com menos 22%. E o S&P 500 aqui assumiu com quase 30%. A Selic ficou intermediária e o Ibovespa caiu 20%. Em 2014, o Ibovespa caiu 1,5%. Olha só, Small 11 caiu 20%, o dólar sobrepôs aqui e o S&P 500. Tudo bem? A gente pode ver que sempre aqui teve modalidades. De 2016 a 2018, olha o Ibovespa dando 60%, 30%, 14%. O Small 11 aqui, ó, chegou a dar 60% também, 40% em 2017. E a gente teve aqui um desempenho bom dos ativos de risco no Brasil nesse período. De outra forma, o dólar caiu. Então percebam o seguinte, quando eu tenho uma carteira diversificada, e principalmente quando eu tenho dólar na carteira, ativos dolarizados, eu tenho o S&P 500, isso é descorrelacionado, cada um tem um movimento diferente. Eu quero mostrar agora essa outra tabela e aqui está incluído o quê? O desempenho médio da carteira, tem uma média. Se você tivesse uma composição de carteira, considerando aqui todos os 5 ativos, você teria uma média de portfólio, vejam só. Então, anos que o Small 11 deu um desempenho bom, o S&P 500, teve aqui o Ibovespa caindo, a sua carteira também teria um desempenho positivo. Olha a carteira aqui, ó, que está em branco. Teria 1,9%, mesmo o Ibovespa caindo 20%, a sua carteira iria valorizar 2%. Por quê? Porque você tem essa diversificação. Você não vai pegar o melhor desempenho daquele ano, porque não tem como você acertar aquele melhor desempenho, mas você teria uma média, vejam só. Então teria a média de 2,8% a sua carteira, 5%, 25% aqui em 2016, 20% em 2017, aqui em 2018, 8%, 2019, 20%. Ano de 2020, onde tivemos a pandemia, teria um desempenho positivo de 9%. Então percebam, é uma questão aqui de permanecer investindo e a sua carteira ter uma média de desempenho. E não ficar tentando acertar qual vai ser aquele ativo que dá o melhor desempenho no período. Então a grande dica aqui é diversificar, ter um pouco de cada um na carteira e assim você tem um desempenho melhor, tudo bem? E aqui eu tenho um resultado médio de cada ativo considerando o retorno, né? Aqui a gente tem o retorno dos ativos, né? Uma média de retorno e uma média de risco, né? Que a gente chama também de desvio padrão. Quando eu divido o retorno pelo risco, eu tenho uma média. E o ativo que tem o melhor índice, considerando o retorno e o risco, é o Selic, são os ativos pós-fixados atrelado à Selic. A carteira, ó, fica aqui na sequência. Então, não precisa ter só renda fixa ou renda variável. Você tendo aqui uma carteira diversificada, ela fica com risco-retorno já muito bom. Não vai pegar ali da renda fixa, mas você tem um desempenho ali de risco-retorno muito interessante. Tudo bem? Então, reafirma aqui o nosso conceito de diversificação. Vamos para o segundo passo. Esse aqui também é muito simples.
É muito óbvio, mas na hora de colocar em prática o investidor ele acaba cometendo alguns equívocos. E eu já cometi isso na minha caminhada também, lá no começo. É o quê? É se expor em demasia em ativos que são cíclicos. A sua carteira fica mais arriscada. Esses ativos cíclicos ou ativos small caps, por exemplo, empresas de baixa capitalização, empresas ainda que estão em ciclo de crescimento, não são empresas maduras, não tem alto market share, não tem previsibilidade de resultado, essas empresas têm maior risco para o portfólio, tudo bem? Em momentos onde tem alta volatilidade, como recentemente o Ibovespa, queda dos ativos, você tem uma queda maior da carteira. Então qual que é a dica aqui? Qual é o passo fundamental? É se expor em ativos defensivos. Alexandre, pelo amor de Deus, o que é um ativo defensivo? São ativos, são ações, são empresas que estão expostos aos setores anticíclicos, setores que têm mais previsibilidade. Vamos dar alguns exemplos aqui. O setor de seguros, o setor financeiro, setor de utilities, que é saneamento, energia elétrica. Esses setores têm mais previsibilidade de resultado. São empresas que a gente consegue ter ali maior previsibilidade. Outra questão também é buscar empresas mais maduras, empresas large caps, empresas que são as chamadas também blue chips. Essas empresas têm mais previsibilidade de resultado, não tem tanta variação e também pagam dividendos. Com dividendos constantes, as empresas tendem a ter um movimento melhor nessa variação de mercado. É o que a gente chama de flight to quality, que é o voo para a qualidade. Os investidores muitas vezes nesses períodos de instabilidade buscam ativos mais perenes, ativos mais previsíveis. É isso. Então, muitas vezes a gente vê aqueles ativos em queda, ele não cai tanto. E tem outras empresas com um beta maior, empresas de crescimentos, ativos cíclicos, eles têm quedas mais acentuadas nesse período. Então quando você tem ativos defensivos na sua carteira, o que acontece? Acontece que a sua carteira ela fica mais defensiva, diminui o risco. Olha só, parece simples. E é, de fato, mas quando colocado em prática a gente tende a buscar aquele ativo que vai dar aquele melhor desempenho, vai dar aquele salto, vai ali aumentar de preço ali na frente, a gente tenta acertar. E o que acontece? Fica aumentando o beta da carteira, que é a variação, o coeficiente de variação da carteira. Então quando você busca ativos defensivos, você protege o seu portfólio. Vamos para o terceiro e último e não menos importante, é você prestar atenção no seu comportamento nos momentos de risco. É isso mesmo. O seu comportamento vai proteger a sua carteira. Se no momento de queda você travar, ficar com medo, e é normal ter medo, é normal ter receio, mas isso não pode te paralisar, ok? E também não pode te levar a cometer alguns erros, vender toda a sua carteira, por exemplo. Mas, de forma contrária, você pode ter alguns comportamentos positivos, que é o quê? Manter a consistência. É muito importante diante da volatilidade, da queda do mercado, você continuar aportando, porque é aí que você vai acumular. Passa por esse momento de incerteza, onde você acumula esses ativos. Mesmo tendo receio, mesmo tendo um pouquinho ressabiado, tendo uma estrutura de carteira ali definida, você continua dentro daquelas proporções que você definiu, você continua aportando e assim você continua acumulando. E quando você sair lá na frente desses períodos, você vai agradecer o que aconteceu lá no passado. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. É o gráfico atual do Ibovespa. Vejam só, o gráfico aqui em linha azul, o movimento do mercado. Então a gente vê os meses aqui onde o mercado estava caindo, outros aqui de outubro para frente, aqui o Ibovespa, outubro do ano passado, de 2023, a gente vê aqui o mercado subindo, depois ele veio caindo aqui os meses do ano de 2024, um péssimo desempenho no ano. Tudo bem, agora o investidor que está acumulando, montando a sua carteira de investimento de longo prazo, olha só, ele continua aportando. Então ele compra nesse momento de baixa, ele compra no momento de alta, ele continua comprando. É o que a gente chama do Dollar Cost Average, o DCA, que é manter os aportes constantes, fazer aquele preço médio em dólar, que é você continuar comprando nesses momentos. E é importantíssimo que você continue
fazendo isso. E isso vai proteger a tua carteira, por quê? Porque vai caindo, você continua comprando ou acumulando. E isso ajuda no desempenho. Lembre-se que muitos investidores agora estão largando seus ativos. E de forma contrária, na minha visão, devemos continuar aportando. Ok? E aí, você gostou do vídeo? O que você está fazendo agora? Você está usando alguns desses passos na sua carteira? Você está mantendo os seus aportes, comprando ativos defensivos? Você está diversificando? Deixa aqui nos comentários. Também compartilhe esse vídeo com um amigo, pode ajudar, né? Nesses momentos mais de incerteza. E também deixa o seu like aí que ajuda muito, tudo bem? E se não se inscreveu, se inscreva. E eu vou ficando por aqui. É claro que eu vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!